nós vamos ofertar, querido, deixa eu te falar uma coisa antes. É raro eu falar sobre oferta na hora do culto, vocês sabem, a gente só abre o espaço para que cada um traga a sua oferta, o seu dízimo. Para mim a coisa mais fácil é sempre levar a minha relação com Deus no comparativo na relação de marido e mulher. Em tudo. Porque eu consigo entender com os meus olhos como Deus se sente. Porque é assim que ele se relaciona com a noiva, não é? Ele é Cantares. E eu entendi isso de Deus, que o trabalho às vezes, o fazer, o se envolver, o se entregar, o se tornar a dona de casa, que agora cuida do marido muito mais do que quando era namorada, mas rouba o motivo pelo qual se aproximou. Eu disse para a Bel algumas vezes ao longo do casamento, enquanto a gente conversava e discutia sobre coisas no casamento, e sobre responsabilidade, você não está fazendo, você não está... Várias vezes eu disse, minha mãe me dava essa parte também. Isso começa a roubar o propósito. E o propósito é relacionamento. Antes de tudo é relacionamento. É dar prazer ao coração de Deus e se deleitar nele, não dele. Se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse, vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém, e colocou sobre o pináculo do templo, e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e te sustentam nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em qualquer pedra. E Jesus respondendo disse, dito isto, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo. Jesus foi levado para o deserto logo depois que Deus afirmou a identidade de Jesus. Jesus nunca tinha ouvido a voz de Deus até aquele momento. Jesus sabia que ele era filho de Deus, que ele tinha um propósito, porque a mãe dele disse para ele. O pai dele disse para ele desde pequeno, ó, sua mãe foi o anjo que botou você lá dentro, foi o Espírito Santo que te colocou lá. E Jesus foi crescendo. A Bíblia diz que ele crescia em graça e conhecimento, ou seja, ele foi crescendo em conhecimento, em saber. E num belo dia, Jesus se encontra com João Batista. E Jesus não reconhece João Batista, João Batista é que o reconhece. E fala, está chegando ele ali. E quando ele chega, o céu abre, João batiza ele, e ele ouve de Deus, tu és meu filho amado. Eu imagino Jesus chorando, Deus falou comigo, aquela coisa toda. E a partir dali, de Deus vem a testificação de tudo aquilo que ele aprendeu pelos pais, desde pequeno. E a Bíblia diz que ele saiu dali cheio do Espírito Santo. Jesus recebeu ali o Espírito Santo. Você consegue entender isso? Que ele não tinha Espírito Santo antes? Ali ele recebeu. O Espírito Santo veio sobre ele ali no formato de uma pomba. Pousou e a Bíblia diz que ele saiu dali cheio do Espírito. Então antes ele não tinha. E quando ele sai cheio do Espírito, esse Espírito pega ele e leva ele para o deserto. E ele passa 40 dias sendo tentado ali. E no final dos 40 dias o diabo se apresenta. E o diabo tenta tocar em 3 áreas na vida de Jesus. Ao que eu já falei aqui algumas vezes, vocês sabem, é que a gente é tentado, querido, no que a gente cobiça. Tiago diz isso. Quando você for tentado, não diga sou tentado de Deus, porque Deus não pode ser tentado e ninguém tenta. Antes, cada um é tentado pela própria cobiça. E o que é cobiça? É o desejo. Aquilo que a tua alma anseia é o que abre brecha para Satanás te tentar. Então Satanás não vai colocar um homem bonito na minha frente, querendo me tentar, porque não é uma área que existe anseio no meu coração. Ele conhece esses anseios, então ele me toca e coloca diante de mim propostas que atendam a vontades do meu coração que eu nem conheço. Então pela tentação que alguém sofre, você consegue identificar os anseios do coração daquela pessoa. E Jesus foi tentado pelo diabo. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado, mas Jesus foi tentado. Jesus foi tentado porque ele era um homem. E ele foi tentado em quê? No que ele ansiava. E o que é que Jesus
tinha no coração que o diabo poderia oferecer algo para tentar saciar. Naquele momento ali. E o diabo faz 3 propostas para Jesus. E as 3 envolvem se você é o filho. Então prove que é o filho. Prove que você tem essa autoridade. Primeiro ele toca na provisão. Depois ele fala de governo. E depois ele fala de... Sua identidade vai ser exposta diante de todos. Aquilo que Deus acabou de dizer lá embaixo. Para recuperar a autoridade. É difícil para a gente às vezes entender isso. Talvez para você que ouve isso há muito tempo, isso não seja tão difícil, mas a igreja talvez nunca entendeu, pelo menos nos tempos recentes, de alguns anos para cá, de muitos anos para cá, nunca entendeu por que ela existe. Eu tenho andado, e eu não sei se é espiritual, e eu espero que seja, irritadíssimo com o Brasil. Irritado de não querer mais ver jornal. Irritado com o que o jornal, com o que a mídia está fazendo. Dessa vez, eu lembro como eu admirava os Estados Unidos. Meu Deus, como eu amava aquele lugar. Amava. E dessa última vez que eu fui para lá, eu voltei de lá cansado daquele lugar. Cansado da corrupção daquele lugar. De como aquele povo é sujo. De como aquela nação é suja e sujou o mundo inteiro com a prostituição deles. E depois que eu cheguei aqui, eu comecei a ficar incomodado com o que estão tentando fazer com o Brasil, o que o diabo está tentando fazer e o que a igreja não tem feito. Porque a igreja talvez nunca tenha entendido o que é a igreja. E não entendeu porque não quer. Porque Jesus, quando ele diz, eu também vou ter uma igreja. Existiam igrejas, eclésias, várias lá. Eclésia do exército, eclésia do monte de coisa, as reuniões deles. E Jesus fala, eu vou ter a minha reunião também. Naquela primeira frase de Jesus está tudo ali. Entenda, gente, tudo está no princípio. No princípio das coisas você descobre a essência de tudo. E o princípio da igreja é Jesus dizendo, eu estabelecerei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Ponto. É isso. Então qual o propósito da igreja? Ir para cima da porta do inferno. O propósito da igreja não é mudar a sua vida. Não é te fazer feliz. Andar com Cristo vai te ensinar a ser feliz. Paulo diz, eu aprendi a estar contente. Eu tive que me adequar e entender o que é estar contente. A igreja pega o tudo posso naquele que me fortalece e faz campanhas. Tudo posso. Eu posso um emprego novo, eu posso uma promoção, eu posso ganhar aquele processo. Mas eu falo, meu Deus, alguém ou é muito maldoso e malicioso de pegar esse texto, ou é muito cego. Porque o tudo posso está logo depois de Paulo falar, eu posso sentir fome, eu posso ficar nu, eu posso não ter o que comer, eu posso todas essas coisas em Cristo. Não é que eu posso ter o que eu quiser. Eu consigo suportar todas as coisas, porque Ele me fortalece. Porque o propósito da igreja é quebrar, bater de frente com o inferno. E quando você consegue entender isso, você começa a ver por que é que Paulo fala, eu queria mesmo ir para o céu. Só que ele está dizendo, eu queria morrer. Paulo está dizendo, eu queria morrer. Mas o Senhor precisa de mim aqui ainda, então eu prefiro ficar porque eu sei que tem gente precisando. Você entende por que Elias foge para o deserto e fala, eu quero a morte? Porque é um alívio para quem se entregou. O encontrar com Cristo. E se a gente não entender qual é o propósito, por que que existe, por que que está aqui, você vai ficar batendo, dando murro em ponta de faca. Procurando qual é a igreja agora que vai ter o discurso que acalme o meu coração, que sacia a minha alma. Qual é? Eu ouvi falar que aquela lá agora é boa. Vou falar que ali tem um pastor, ali tem um líder, ali tem uma palavra, ali tem um negócio. E eu vou, e a palavra pega, é lógico que pega, porque quando o Espírito fala, ele pega. Não tem como você não sentir. O vinde a mim atrai todo mundo.
Milhares e milhares de pessoas indo atrás do vinde a mim de Jesus. Aí depois do vinde a mim, ele fala, agora negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Aí é a hora que... É na hora da cruz que os discípulos deixam. Porque é a hora que vai te custar. E por isso a gente não consegue ler a Bíblia, às vezes, de maneira profética, entendendo o que tem por trás daquilo. É por isso que tem igrejas até hoje, tem uma igreja fazendo a campanha para derrubar as muralhas, e usando Jericó como exemplo. Meu Deus, será que eles sabem o que era Jericó? Jericó você derruba a muralha e não coloca a mão em nada, mata tudo. E você está usando o texto de Jericó para dizer que você vai derrubar a muralha para entrar num lugar e desfrutar de coisas? Que Bíblia é a sua? Eu me aposto do poder para derrubar as muralhas, para fazer o que Acã fez, é isso então. Porque a palavra era não toque em nada. Vocês vão derrubar porque eu preciso daquilo no chão. Jericó era a primeira cidade. De acordo com historiadores, Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Cidade estabelecida, fortificada, com muro, é a primeira. Porque Babel era a primeira que começaram a construir, mas ela não foi para frente, destruíram tudo. Mas se eu não entendo porque eu vim, eu vou continuar olhando para a terra prometida como sendo o desfrute na terra, e não é, como sendo o céu. Eu cresci ouvindo louvores de que a terra prometida, a Canaã, é céu, Canaã celestial, mas que loucura, Canaã é terra. Canaã é reino de Deus, é destruir os cananitas, é destruir a maldição que foi lançada na terra. Mas eu não consigo sequer entender isso. E Deus tem que me segurar a vida toda, passeando na terra, cuidando de mim como uma criança e como um menino. Porque eu não me dedico a entender o que Ele quis dizer. Porque eu não estou disposto a me dobrar ao que Ele quer. Eu fui atraído por uma palavra que diz que Deus se molda a mim. Que se eu me deleitar dEle, Ele vai realizar os desejos do meu coração. Se eu orar muito, se eu buscar muito, se eu agradar muito Ele, Ele vai fazer o que eu quero. Para pensar nisso. Mas é isso que eu aprendo. E isso vai influenciando tudo que eu penso a respeito de Deus. A primeira coisa que Deus quer restaurar e precisa restaurar na minha e na tua vida, para a gente poder cumprir esse propósito, a autoridade, Ele precisa restaurar aquilo que Adão tinha no Éden. A autoridade que Adão tinha no Éden vinha porque a provisão vinha do Pai. Porque governo foi dado para ele sobre o lugar que ele colocou. E porque ele tinha identidade em Deus. Essas três coisas ele tinha em Deus. E quando isso é restaurado na minha e na tua vida, Deus nos cela com autoridade. Aqueles homens que tentaram expulsar demônios, os filhos de Seva, eles se apresentam diante do demônio e falam em nome de Paulo. E o demônio fala para ele, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas eu não te conheço. Ou seja, você não tem autoridade para me expulsar. Porque você não tem identidade. Você está se embasando na identidade de Paulo ou de Cristo. Eu não reconheço, Satanás dizendo, eu não reconheço isso. Você não tem autoridade para me confrontar. A igreja não tem autoridade para confrontar o inferno se ela não for sarada nessas coisas. Enquanto a igreja continua fazendo campanha pela provisão, ela não tem governo. Porque ela não tem identidade, ela não sabe sequer quem é. Todas as vezes, querido, que Deus te chamar, Ele te leva para o deserto para restaurar essas três coisas. Sentido de provisão. Então a primeira coisa que Deus faz quando coloca o homem dentro da terra é começa a cair o maná. No caso de Cristo, Cristo recebeu isso dentro de casa. Porque quem escolheu o pai e a mãe de Jesus foi Deus. Deus escolheu uma mulher virgem e um homem que tinha o caráter segundo o coração de Deus. Um homem da tribo de Judá. A descendência de Jesus vem de José, não de Maria. Ele era da tribo de Judá, ela era de Levi. Então ele era pai de Jesus mesmo. Agora com os outros homens na Bíblia, quando Deus chama esses homens, e Deus começa a tentar tratar, e precisa tratar essas três áreas da vida dele. Abraão, Gênesis 12. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa do teu pai. As três coisas
que Abraão tinha. Ele tinha identidade. Ele governava, o pai dele era dono de uma cidade. E ele tinha terra, ele tinha fazendas. Abraão tem que deixar as 3 coisas e ir para uma terra nova. Porque senão, Abraão, você vai chegar no lugar que eu preciso e vai começar a governar e tentar implementar aquelas coisas baseada nessa identidade do teu pai. E não pode ser. Não pode ser baseado no que você recebeu lá atrás. É por isso que com alguns Deus começa a quebrar os vínculos de provisão. Você tem emprego, você tem fonte de renda e Deus fala, eu vou cortá-las. Eu vou te fazer depender. Porque você tem que voltar ao Éden. É para lá que eu quero te levar. Porque se você estiver naquele lugar, se você tiver o que Adão tinha, todo lugar onde você colocar a planta do teu pé vai ser seu. Porque dentro de você tem identidade. Dentro de você não tem luta por provisão. E dentro de você tem sentido de governo. Ou seja, você tem autoridade para fazer o que eu te pedi para fazer. Mas eu preciso desvincular e quebrar todas essas coisas em você antes. Abraão sai e vai para uma terra. E chega na terra, tem fome. Ele chega em Gerar, tem fome na terra. E Abraão especificamente não confia em Deus, desce para o Egito, vocês sabem o que aconteceu. Porque ele não identifica Deus naquele lugar. Quando Abraão chega ali, ele vê fome, ele fala, isso aqui não tem cara de Deus. Porque isso não é Deus, Deus é que dá provisão. Deus não me põe numa terra de fome, Deus te põe numa terra de fome. Para que você aprenda que vem do alto e não vem de baixo. Deus põe ele numa terra e quando ele chega, a Bíblia diz, é a terra do Eteu, do Cananeu, do Ezeu, de todos os Zeus que existem. Deus está dizendo, não é tua essa terra. Abraão é visitante na terra. Peregrino. Peregrino é quem não tem moradia fixa. Ele fica andando pela terra. Ele faz a mesma coisa que o povo fez por 40 anos no deserto. Deus está preparando o coração de Abraão para poder gerar uma descendência agora que se ampare na identidade que Deus vai dar para Abraão e não para Abrão. Deus tem que gerar uma nova identidade nele para que ele possa ter autoridade para liberar aquilo para os filhos depois. Mas só acontece porque ele abre mão daquelas 3 coisas para andar com Deus. Sem conhecer propósito, querido, sem você conhecer quem você é em Deus. Por que Deus te fez? Por que você está na terra? A sua busca a vida inteira, quem não é crente, esquece. Pega alguém lá de fora, a busca dessa pessoa a vida toda está por essas 3 coisas. Provisão, identidade, ser aceito pelos outros, ser reconhecido pelos outros e governo. E quando você não conhece a Cristo, o governo é império. É mandar em pessoas, é oprimir pessoas. É ter domínio sobre pessoas. Qualquer pessoa no mundo busca essas 3 coisas. Porque isso é o que Deus tinha dado para Adão lá atrás. Isso está dentro de nós. Por que as pessoas fazem poupança, fazem investimentos? Para chegar a uma fase da vida e ficar tranquilo. Chegar a uma fase da vida em que o fruto venha de forma natural. Sem eu precisar trabalhar e me matar e me desgastar para aquilo. O que eu estou procurando? A provisão que tinha no Éden. Algo que vem, sem eu precisar acordar preocupado todo dia. O que alguém está procurando com títulos? Com se vestir de um jeito que agrade os outros? Está procurando aceitação. Por que machuca tanto quando alguém critica o que você é? Quando alguém fala, você é feio, tua roupa é feia, você tem mau gosto, ou qualquer coisa vinculada a você, porque isso te fere. Isso toca na tua identidade. Isso é não aceitação ao que eu sou, ao meu gosto. Por que te machuca? Não é porque é algo natural, é porque isso acontece, vem do Éden. Vem de como o homem foi feito. Um homem, quando estava diante de Deus, estava nu, não tinha nada para atrair os olhos de Deus. E Deus aceitava aquele homem na presença dele. Isso está dentro de você sem você saber. E você busca isso a vida toda. E busca isso dentro da igreja. E por isso que a igreja mata tanta gente sai das igrejas feridas e machucadas. Porque as pessoas entram e não são conduzidas a receber isso em Deus.
E estão buscando isso nas pessoas, no outro. Então você aceita quando eu conseguir ensaiar muito bem uma música e cantar lá na frente, fazer uma apresentação. Ou o dia que eu tiver um lugar naquela cadeira lá atrás. Recebi. Porque nós estamos tentando sarar feridas aqui. E bater de frente com o inferno, esquece. Tem 10 igrejas na rua assim, tem 10 bar. Uma coisa que, eu não lembro quem brincou comigo essa semana, acho que foi o Daniel. No começo do ministério, quando a gente ia pra rua, caía demoniado toda quinta-feira, mas de monte, a ponto de, nossa, Deus perdoe, mas até irritava. Falava, vamos embora logo, que não vai parar de cair. Você chegava para orar, e eles caíam endemoniados no chão, e tinha que ficar lutando com eles, vai embora, não vou. Meu Deus do céu. E depois de um tempo, e teve fases, eu não me lembro exatamente quando aconteceu, teve uma época que Deus pediu para que eu começasse a ungir aquele lugar. Eu ungia as escadas à noite, eu ungia os pilares que tinham placas com o nome de rua, ungia as ruas lá e consagrava aquele lugar. E depois de um tempo, nunca mais caiu endemoniado naquele lugar. A bagunça que acontecia naquele lugar parou. Porque eles vinham, eles ficavam bebendo enquanto a gente estava pregando, eles brigavam, a gente tinha que separar a briga na rua deles. Acabou tudo. Hoje irrita, na verdade, porque tem 50 igrejas dando comida na hora do culto que a gente faz. Mas cheio de crente, e de todo tipo, dos mais alegres, os mais pentecostal, os mais batista, tem todo tipo. E às vezes até irrita, porque você chega e está lotado, e aí eles não param para ouvir o culto porque estão dando comida. E o que Deus falou para vocês não perceberam, talvez, o que vocês fizeram naquele lugar. Não manifesta, não é porque não tem poder, é porque ele não consegue nem ter autoridade para fazer bagunça mais naquele meio. O que antes era briga o tempo todo, agora tem igreja se achegando ali no meio, e virou quase que uma festa ali na rua. O que antes era perigoso, se tornou um lugar onde o diabo não tem mais autoridade para fazer o que fazia. Porque o lugar foi consagrado, porque a consagração daquele lugar foi quebrada. Não quer dizer que as pessoas não pecam mais ali, não usem mais droga, elas vão até fazer. Porque dentro da igreja, você pode dentro da igreja estar pecando. Só que ele perdeu a autoridade, porque portas do inferno foram quebradas naquele lugar. O altar foi levantado naquele lugar. E esse é o propósito. Quando chegar no céu não vai mais ter diabo gritando e endemoniando, não é porque você perdeu a autoridade, é porque ele não tem autoridade naquele lugar. Enquanto tem bares e a prostituição crescendo, isso na verdade só mostra que a igreja não está fazendo nada. Porque Jesus, quando entrava na igreja, o demônio caía do outro lado lá. Porque ele percebia a autoridade. Mas e antes de Jesus vencer Satanás, essas 3 coisas lá já tinham acontecido antes? Não. Ele já era Jesus. O diabo sequer sabia que ele era Jesus. O diabo sequer conhecia ele antes disso. Mas depois que ele vence isso, que a autoridade é dada sobre a vida dele, ele entra na sinagoga. E o demônio se manifesta lá dentro. Fala, você já veio aqui me atormentar. Porque esse é o propósito. E o problema é a gente entrar na terra, porque você vai entrar na terra. Acã entrou na terra. O coração dele ainda estava agarrado em provisão. O coração de Acã, quando Jericó cai, ele toma provisão na mão dele. Ele pega ouro, ele pega a capa babilônica, ele pega a prata e esconde. Mas por que ele entrou? Porque ele estava debaixo de cobertura de gente que andava com ele. Eles permitiu circuncidar, mas ele levou coisas dentro do coração dele que fizeram com que ele caísse lá na frente. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Sobre coisas que você arrasta na tua vida, igual as moedinhas de Judas, roubando moedas. E Jesus sabendo e não falando nada.
até que um dia oferecem muitas moedas para ele. E ele vende o propósito inteiro por causa daquilo. Pequenas moedas. Você se relaciona com Deus como Deus longe. Sabe qual é o maior medo que eu tenho em Deus, querido? O maior deles. Deixar passar alguma coisa que Ele falou. E é fácil deixar passar. Deixar passar, Ele falou, você deixa e vai se acostumando com aquilo, e vai aprendendo a lidar com aquilo. E quando alguém fala e tenta apontar aquilo para você, você não é bem assim, eu acho que não era bem isso. E você vai. Porque você imagina que Deus vai vir e parar tudo na tua vida, bater de frente com você e não deixar a coisa avançar. E Ele não vai fazer isso. Ele vai deixar avançar. Porque você é adulto, você tem autoridade no nível que Ele te colocou. E lá na frente, isso serve como pedra de tropeço para a tua vida. Por não aceitar, deixar tudo. Casa, parentela, terra. Não aceitar abandonar todas as coisas. Você gosta muito de você para morrer. Então quando vai tocar em algumas áreas da vida, eu sei, pastor, eu sei, está difícil, mas deixa comigo e Deus, eu vou acertar isso com Deus, então vai. E você vai levando isso. Sabe um homem que mais perdeu por causa disso? Não sei se o que mais, mas Moisés. Mas muito. Porque não dá atenção a princípios. Ontem eu estava vendo uma matéria, lendo de um pastor famoso, de uma igreja grande, que largou da mulher e casou de novo com uma novinha. E eu já tinha ouvido essa história, e aí quando eu li, eu falei, meu Deus, como que passa na cabeça desse homem? E aí no fim da matéria, da notícia, tinha os comentários. Os crentes comentando. E aí tem os que eles metendo pau, não, porque pode, por isso que a igreja está do que está, tudo aí vem os que quer defender, que aquele velho discurso, você não pode julgar, eu posso sim. A Bíblia diz que eu vou julgar até os anjos. Lógico que eu posso. Ele só diz que eu tenho que tirar a trave do meu olho primeiro, depois eu posso arrancar cisco, sim. E aí tem aqueles que dizem, não, mas não julgueis para que não seja julgado. O outro, aí entra no discurso que é o que todo mundo adora. Mas tem que ver se ela não adulterou, porque se adulterou pode. Eu falei, para. Quem foi que disse que se adulterou pode? Não adulterou, não pode não. Se pudesse, Jesus tinha abandonado o povo e falando dessa cambada de prostituta, que só quer o pão que eu multiplico. Pai, manda os anjos, me tira dessa cruz aqui, eu estou indo embora. Eu não quero mais porque a minha noiva quebrou a aliança. Pode? Não pode. Porque eu não me aliancei com essa noiva pelo que ela me dava. Eu me aliancei com ela porque foi a noiva que o Pai me deu. Isso é Jesus com a sua noiva. Isso é Deus com o povo, chamando o povo de prostituta. Vocês se prostituíram. Lê Ezequiel, Isaías, principalmente Ezequiel, fala muito da prostituição do povo, de uma forma até pesada, agressiva. Ele vira para o profeta e fala, vai lá e casa com a prostituta. E ela sai e tem relação com outro homem, ele fala, pega ela de volta e traz de novo, 2 vezes. Para esse povo entender o que é aliança. Só que quando eu vi aqueles comentários, eu falei, meu Deus, o povo, eles não conhecem a Deus. Eles se relacionam com Deus pela lei de Deus. Eles não estão nem pouco preocupados que Deus odeia o divórcio. Isso passa longe da cabeça dos homens. Meu pai odeia isso, eu não vou fazer porque ele odeia. Não! Aqui está na lei que pode. Dane-se o coração de Deus. Estou me preocupando com o que ele sente. Está escrito que eu posso. Feio, né? Mas é. Está escrito que pode, Jesus fala, não foi assim no princípio. Isso aí Moisés fez porque vocês têm o coração duro. Ele deixou isso porque vocês são ruins. E o povo olha e fala, mas ele deixou. Não importa se eu sou ruim, o importa é que ele deixou. E aí essa denominação desse pastor criou no regimento dela, lá na regra dela, ela, acredite você, ela tem uma regra além da Bíblia, tal da doutrina, ela tem, nunca vi, mas tem. E ela criou que o adultério, que o divórcio é permitido agora, não só em caso de adultério, mas abandono emocional, que eu não sei o que significa, abandono emocional, ou seja, coisas que dão brecha para os pastores e líderes poderem se separar.
Acredite você, ela fez isso e pôs na doutrina dela. A apostasia vai entrando. Porque ao invés de voltar-se ao coração de Deus e ao princípio das coisas, eu vou carregando pequenas coisas, acumulando e tentando encontrar leis na Bíblia. E até crio algumas agora, se a Bíblia não justifica o que o meu coração quer fazer. Sabe quem fazia isso? Falava em nome de Deus? Moisés. Abre sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2. Antes de ler Êxodo 2, gente, deixa eu te mostrar uma coisa. Moisés foi quem escreveu os livros que contam a vida dele. Foi ele quem escreveu. E a gente precisa ter sensibilidade para ler a Bíblia e saber que eram homens escrevendo. Quando Paulo fala, eu preferia que vocês não casassem. Paulo está dizendo, é melhor que não case. Deus está dizendo, não é bom que o homem seja só. Quem é que está certo? Eu acho que é Deus que está certo. Quem está falando aquilo? É Paulo. É pecado o que Paulo está falando? Não, é uma opinião dele. Que não é pecado. Que está encaixada num contexto do que ele está dizendo. Mas é ele dizendo. E se eu leio a Bíblia como um livro de leis, eu vou começar a ir diante de um tribunal para debater leis. E isso aqui não é um livro de leis, isso aqui é para eu entender o coração do meu pai. Na semana Deus falou para mim assim, igualzinho você fez com seu pai. Eu perdi meu pai muito cedo. O que eu sabia do meu pai, eu ouvia de boatos. Eu fui buscar conhecer o meu pai com 27 anos. Comecei a visitar meus tios, visitar todo mundo. Até a empresa que ele trabalhava. Me fala dele, quem ele era? Que time ele torcia? Eu conheci o meu pai. E eu consegui arrumar minha mente com relação a quem foi ele, quem ele era, o que ele tinha de bom, o que ele tinha de ruim. Conhecer, Deus falou, é a mesma coisa. A Bíblia tem que servir para isso, para você me conhecer. Não para você decorar coisas. Não para lei. Pode, não pode, pode, não pode. Quem é Deus? Ele não gosta do divórcio. E se isso não bastar para você não se divorciar, esquece todo o resto. Porque Deus não deu um livro para Adão. Deus deu uma presença. Me conheça, anda comigo e me conheça. Todo dia ele ia lá conversar. Como é que você está, Adão? E é assim que se conhece a Deus. Moisés, quando escreveu, eu vou ler para vocês o texto, se você quiser anotar, vou ler 2 textos, para você entender o que eu estou falando. Todo mundo conhece essa história, está em Números, capítulo 13. Ele diz assim, ó, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, quem é que falou? O Senhor. Quem escreveu isso? Moisés. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Moisés escreve esse texto, dizendo, Deus falou comigo, só que ele fala na terceira pessoa, falou o Senhor com Moisés para fazer isso. Deuteronômio 1. Vocês sabem o que acontece, o povo vai, não consegue nada, fica com medo de entrar. Versículo 21. Vou ler a partir do 20. Então eu vos disse, chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Eis que o Senhor teu Deus te deu essa terra diante de ti. Sobe, possua como te falou o Senhor Deus dos teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vocês chegaram a mim e disseram, mandemos homem adiante de nós para que espiem a terra e nos deem resposta para o caminho que devemos subir a ela e que cidades devemos ir. Pareceu-me bem esse negócio, de sorte que eu escolhi 12 homens.
Foi Deus que mandou Moisés mandar aqueles homens? Não. Os homens chegaram em Moisés e disseram, olha, o que você acha da gente juntar o povo e mandar a gente para lá para espiar a terra? E Moisés fala assim, pareceu-me bem aos meus olhos fazer isso. Ele escreveu o que primeiro, Números ou Deuteronômio? Números. Lá em Números ele está dizendo que foi Deus que falou para fazer. Ele não está mentindo. Moisés tinha o Espírito de Deus. E o risco é em algum momento você deixar de ouvir Deus e estar ouvindo a tua alma e falar que foi Deus. Isso é o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando eu era pequeno me ensinaram que era falar o nome de Deus. Ai meu Deus do céu, ah Deus, era pecado. Não é isso. Tomar o nome de Deus em vão é falar em nome dele, sem que ele esteja falando. Moisés escreve que Deus mandou e não foi Deus que mandou. Foi a alma dele que se agradou da palavra do povo. E quando ele vai escrever o livro de Números, ele omite até essa parte. Ele não fala. Ele fala, o Senhor mandou. Assim como em muitas vezes que Moisés fala, e o Senhor me disse, não quer dizer que ele ouviu a voz de Deus. Falou aqui. Volta agora para Êxodo, capítulo 2. Eu falei isso para você começar a entender Moisés. Versículo 20. Moisés foge. Moisés abandona as 3 coisas no Egito: identidade, governo e provisão. E vai para o meio do nada. Deus empurra ele para o nada. E quando ele chega lá, ele livra as filhas lá no poço que estavam sendo atacadas. E elas convidam ele para ir na casa do pai delas. Versículo 20, disse às suas filhas, e onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Moisés recebe de cara aqui as 3 coisas que ele perdeu lá atrás: provisão, governo e identidade. Dá pão para ele, ele vai morar com a gente, e ele ganhou uma família agora. Ele vai começar a construir uma descendência. Ele deixa para trás o do Egito e recebe as 3 coisas da mão de Deus. E aí Moisés começa a fazer o que ele tinha para fazer ali. Ele era pastor e foi cuidar de rebanho. E Moisés, querido, tinha um problema sério com a alma dele, com a identidade dele, assim como a maioria das pessoas tem. A coisa mais difícil de ser restaurada em nós é a identidade em Deus. É que o diabo mais luta. Se tu és o filho, se tu és o filho, se tu és o filho, Deus pode vir aqui agora, descer uma pomba na sua cabeça e o céu abrir e falar, tu és meu filho. Daqui a 40 dias o diabo vai estar falando na cabeça, você é mesmo, você é mesmo. E isso é a luta aqui dentro. Jesus na cruz e os outros falando para ele, se és o filho, desça daí. Durante a vida os irmãos de Jesus falando, se você é mesmo, então se revela. A mãe de Jesus no casamento falando, você não vai fazer nada, mostra para eles que você é Deus. E ele fala, o que eu tenho com isso? A pressão em cima dele para que ele provasse quem ele era a vida toda. Se isso foi com ele, imagina com você e comigo. Nas pequenas coisas. Mesmo você aqui acha que tem isso muito bem resolvido e sarado na tua vida, a vida toda você vai ouvir de Satanás, você é mesmo? Você é mesmo? Você é mesmo? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas até lá, querido, é o último estágio a ser gerado. É a última coisa a ser feita antes de entrar na terra prometida. Circuncida esse povo. Faz que eles sejam filhos de Abraão agora, porque ainda não são. Já estão andando debaixo do governo, comendo maná, mas não são filhos de Abraão ainda. E Deus de repente se mostra a Moisés. Êxodo 3. Abre Êxodo 4, capítulo 20. Deus leva Moisés para essa terra. Moisés fica 40 anos trabalhando ali, sendo amolecido. Aí Deus aparece para ele. Olha o que Moisés fala. Êxodo 4, 20. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e voltou à terra do Egito. E Moisés tomou o quê? A vara de Deus na sua mão. Volta para o capítulo 3.
Versículo 17. Deus falando com Moisés. Portanto eu disse, far-vos-eis subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu e do Amorreu, e do Ferezeu e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Olha o que Deus disse, ouvirão a tua voz. Deus falou para Moisés, eles vão te ouvir. Fica tranquilo que eles vão te ouvir. Vai para o capítulo 4, versículo 1. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz. O que Deus disse para Moisés? Eles vão te ouvir. Moisés diz, não, eles não vão me ouvir. Versículo 2. E o Senhor disse-lhe, o que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança na terra. Ele lançou na terra e tornou em cobre, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega pela cauda. Estendeu a mão, pegou pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. E aí Deus diz, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus dos seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Deus deu vara para Moisés? Não. Deus deu uma palavra para Moisés. Moisés era pastor de ovelha. E o que o pastor usa para conduzir rebanho, o que ele usa no trabalho, para afastar bicho, é vara. Ele é agarrado naquela vara. Aquilo dava segurança para ele. E Deus usa algo que era da velha vida dele, pela incredulidade dele, não porque Deus quis. E a partir daquele momento, sabe o que ele começa a dizer? Peguei a vara de Deus na minha mão. E Deus está olhando e falando, não é minha vara, é sua vara. Por mim você não teria essa vara. Sabe o que acontece com essa vara lá na frente? O que Moisés faz com essa vara? Ele bate na rocha enquanto era para ele falar com a rocha. Ele não entra na terra por colocar fé e colocar força em cima de algo que não era o que Deus queria. Você entende o que Deus está falando? Eles vão acreditar na tua voz, que é a mesma coisa que lá na frente eu estou mandando você usar com a pedra. E não basta para você. Você está se usando de algo que vem da tua velha identidade, de algo que você tem que deixar para trás. E isso vai ser pedra de tropeço lá na frente. Isso é o que vai te fazer cair, porque você não deixa e não crê naquilo que eu falei. Agora você acha que depois disso, Moisés jogou, virou cobra, tudo, Moisés está sequer lembrando que aquilo não vem de Deus? Mas nunca. Nem ele se toca que aquilo não é de Deus. É a vara de Deus. E dá sinal até, eu jogo no chão, ela vira. Deus falou, ela vai virar cobra. Quem é que colocou poder naquela vara para virar serpente? Deus. Isso não muda o princípio de que era para ser na tua voz. Eu disse para você, sai da onde você está e muda para outro lugar. Não, não vou sair. E aí você prospera no lugar que você está. As coisas dão certo. É Deus, não muda. O fato de que Deus sabia por que Ele mandou você largar esse lugar. A tua rebeldia faz você ficar, a tua incredulidade faz você permanecer. E o fato de Deus fazer com que as coisas aconteçam não significa em nada que seja o princípio que Ele tinha para a tua vida. Era proteção. Moisés, larga isso, porque eu sei o que você vai fazer com essa vara quando você ficar nervoso. Não é para o tempo de agora. Para o tempo de agora é a tua boca. O que você vai fazer com o povo agora depende do que eu coloquei dentro de você. E aí o texto continua. Entendi, a autoridade está na vara então. Aí ele usa a vara para abrir mar, ele usa a vara para tudo. E era para estar na boca dele, não na vara. Aí Deus fala, tá bom, então você vai com a vara, eles vão crer pela vara. Mas você vai falar algumas coisas para Faraó, e Moisés fala o quê? Não, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, eu não dou conta. E Deus não vai, porque eu sou com você. Não, eu não dou conta. Vai, e Deus fica nervoso. A Bíblia diz que ficou sobremaneira irado. Imagina o que é isso. Então leva o teu irmão. E você vai ser como Deus e ele como um profeta. Tá bom. Depois Deus faz família sacerdotal de Arão. Olha só. Até hoje, espiritualmente, tem tribo de levitas, e família de sacerdotes, e turnos de adoração. Deus sonhou com isso? Não.
O medo de Moisés gerou Arão. É como você desobedecer seu pai e parar numa cadeira de roda. E seu pai construiu uma bela casa com rampa acessível para a cadeira de roda. Não era sonho de Deus aquela casa daquele jeito. E o fato dele fazer e te dar de presente não significa que ele sonhou com aquilo. E sabe o que acontece? Sabe todo aquele povo que morreu com o bezerro de ouro que foi feito? Foi feito pela mão de quem? De Arão. Não era para Arão estar ali empossado daquela autoridade. Arão não estava pronto para aquilo. Arão não foi preparado por 40 anos para aquilo. Quem foi Moisés. E se você não se lembrar disso, se aquele povo não se lembra disso, eles começam a depositar em cima dos levitas a responsabilidade de ministrar. É a igreja hoje, os levitas ministram. Da onde? Não existia levita no Éden. Todos ministram diante do Senhor. Os levitas surgiram por causa do pecado do povo e não da vontade do coração de Deus. Está na tua boca. Não está no instrumento que Ele te deu, não está no conhecimento, não está em nada disso. Não está no trabalho. Embora Ele possa dar todas essas coisas, e Ele dá. O problema é quando Ele entrega essas coisas por causa da tua desobediência, da tua incredulidade. E isso vai ser pedra de tropeço lá na frente. Isso vai sustentar pecado, sustentar os teus erros. E você sequer consegue lembrar. Porque quando dá errado, você ainda olha e fala, mas é a vara dele. É a vara de Deus. Ele fala, a minha não, é a sua. E por que dá certo? Porque eu te dei autoridade. Você fez escolhas erradas, mas eu te dei autoridade. E você escolhe o que vai fazer com ela. Por que Judas traiu Jesus? Jesus deu autoridade para Judas lidar com dinheiro. Se você vai lidar da forma correta ou não, é você quem sabe. Mas se a gente não volta no princípio das coisas, a gente começa a se utilizar de leis e de coisas que Deus me deu no meio do caminho e não as deixo, porque eu vejo Deus nelas. Porque eu estou buscando conhecer a Deus pelo poder dEle. E eu estou falando isso para vocês, querido, porque a devolução da autoridade, aquilo que Deus tem para você, não tem a ver com Ele te dar armas. Tem a ver com Ele reabilitar a autoridade e o poder da tua boca. Dele devolver a você a capacidade de manar leite e mel da tua boca para sarar os lugares onde Ele vai te colocar. Por isso que aquele povo chega diante de Jericó, a primeira cidade. Cidade não é coisa de Deus. Cidade não é projeto de Deus. Igrejas monstruosas não é projeto de Deus. Isso são cidades, são torres levantadas. E a primeira cidade que eles batem de frente, eles tinham um exército forte. O povo de Jericó estava tremendo de medo, a Bíblia fala. O coração do povo já se desfaleceu, porque ouviu o que vocês fizeram lá atrás. Vocês destruíram todo mundo que passou, a gente está morrendo de medo. Eles se fecharam dentro daquela casa, dentro daquela cidade. Tem escavações que fizeram em Jericó que eles encontraram lá dentro muito alimento em cestos. Ou seja, a cidade foi destruída, fugiram, ou qualquer coisa desse tipo na cidade, muito rápido, porque abandonaram muita comida. Ou seja, eles estavam fortificados e preparados ali dentro para ficar 1, 2, 3 anos fechados ali, sem precisar sair, tentando resistir. E quando eles chegam ali, prontos para uma batalha, Deus fala, vocês não vão usar nada de arma. Nada. De conhecimento de guerra, de batalha, de arma de vocês, nada. Vocês vão abrir a boca. O que vai derrubar e vai quebrar essas paredes, esses muros, é a boca de vocês. Não é a vara. É o que sair da boca. Gente, todo mundo foi criado com palavra. A Bíblia diz em Hebreus 11 que os mundos foram criados pela palavra do seu poder. Todo o resto que foi criado ao longo do caminho, ao longo do tempo da convivência com Deus, foi por necessidades pontuais.
Foi por escolhas do homem. Você se imagina Deus saindo na mão com o diabo, pegando o diabo pela mão? Deus dá ordens. É que a gente às vezes tem necessidade de fazer alguns atos proféticos, algumas coisas, por causa da nossa incredulidade. Porque dentro da gente a identidade ainda tem falhas e a gente se apega em coisas para nos dar um pouquinho mais de fé. O que Deus está dizendo é pela boca. É só falar. A gente se apega muito mais em profecia do que no que Deus fala ao nosso respeito. A maioria se lembra muito mais do que Deus falou a teu respeito, do que vai fazer na tua vida, do que Ele tem para a tua vida, do que as coisas que Ele já te apontou como seus erros. Coisas que precisam ser saradas. Tua mulher não esquece do que você prometeu que vai fazer, mas ela esquece rapidinho das coisas que você falou para ela que desagradam. E teu marido, a mesma coisa. Faz um recap na tua vida aí que você vai perceber. Tenta se lembrar das coisas que Deus falou há pouco tempo ou há um bom tempo. Falou por pessoas ou diretamente em você. De coisas em você que precisam ser mudadas, que não agrada. Tenta lembrar. Agora tenta lembrar de tudo que Ele já falou que vai fazer da tua vida. Dos lugares que você vai, você não esquece, né? Isso a gente não esquece. A gente idolatra a profecia ao invés de ceder a palavra dele. Jericó significa cidade do Deus Lua. Lua na Bíblia é figura de profeta. Sol e lua, apóstolos e profetas. E aquele povo tinha que derrubar com a palavra o que tinha dentro do coração deles, uma luta para entrar numa terra que vai me dar leite e mel. Porque é nisso que eles estavam apegados, desde que saíram do Egito. Deus trouxe a gente aqui para morrer, Ele não trouxe a gente aqui para desfrutar, e é isso que a igreja vive hoje. Ele me tirou do mundo, mas não foi para me dar uma vida boa, Ele me tirou do mundo, não foi para me dar um emprego melhor, agarrado na profecia. E a identidade que tem que ser restaurada em você, é para isso ser quebrado dentro de você. Entender, querido, que ser crente não é, esquece a história que te contaram, de que você é crente para Deus mudar a minha vida, e tudo me ir bem, e dar tudo certo. Eu acredito que tudo te vá bem, assim como foi bem para Paulo. Paulo colocou no coração, eu tenho que ir para Roma, porque eu vou pregar para o rei lá. Mas você vai morrer lá. Mas eu tenho que ir. Então quando ele diz, me vai bem, cumpriu o que eu tinha para fazer, inclusive morrer. O problema é os ídolos que ainda existem dentro de você e de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Não faz imagem de escultura deles, ou seja, não tenha Deus no teu coração. Não dê forma aos deuses do teu coração. E não usarás o meu nome em vão. Porque esse é o processo. Você cria deuses dentro do teu coração. Você como um Deus. Você como uma estátua de barro que não tem o Espírito e que está falando e se movendo pela tua alma. E aí você dá forma a isso. E diz que é Deus. Arruma um emprego que Deus não queria e diz que é Deus. Busca um negócio, busca uma promoção, busca um casamento que Deus não te deu e diz que é Deus, dá forma. E o terceiro mandamento, usa o nome de Deus e fala, foi Deus quem deu, foi Deus quem fez. E sutil, muito sutil. O medo de Moisés cria uma vara, dá forma a Deus. Está aqui Deus, ó, a vara de Deus. E em terceiro lugar, ele diz que foi Deus. A vara de Deus. Você consegue entender que os mandamentos são sutis dentro do teu coração? Idolatria não é criar uma bela imagem apenas. Idolatria é dar ouvidos para a tua alma. Dar forma para aquilo que a tua alma quer. E depois dizer que foi Deus que fez. Que é Ele quem está falando. Pronto, você tem um ídolo formado.
E Deus não vem com chicote, te arrebenta no meio, te quebra. Então se Ele não fez isso, quer dizer que está certo. Não, Ele não fez isso porque Ele é teu pai. E Ele não vai te matar. Não vou apagar o pavio fumegante. Mas esses ídolos lá na frente vão te fazer tropeçar e vão te fazer cair. Você vai bater de frente com Jericó e não tem autoridade na boca para falar nada. Sabe o que você faz? Volta para o deserto. Volta para dentro da igreja. Eu não tenho autoridade para mudar nada ao meu redor, no meu trabalho. Por isso você reconhece crente no trabalho pela roupa que ele usa e não por quem ele é. Porque se ele não usasse uma calça social, um sapato, e não tivesse alguma coisa assim, você olhar para ele e falar, você é igualzinho a mim. Você trabalha igual eu, você vende igual eu, você participa das mesmas piadas, é tudo igual. Porque ele volta para o deserto, ele não tem autoridade nenhuma no mundo espiritual. Ou ele chega no mundo e se isola, e não tem amizades, e não consegue ter relacionamentos, porque ele é crente. Mas a pessoa volta para o deserto. Volta para o lugar de onde ela saiu. E dentro da igreja ela expulsa demônio. Dentro da igreja ela dá brado de vitória. Dentro da igreja ela faz tudo. E morre ali dentro. Aquela igrejinha nasce, cresce e morre no mesmo lugar, do mesmo tamanho. Querido, a igreja na primeira pregação converteu 3.000. E não é porque Deus estava lá ou não estava, porque Jesus estava lá mais do que está aqui. É porque o Espírito Santo estava com eles. E aí pronto. As portas se abrem. E as pessoas começam a ser batizadas com o Espírito Santo. Mas não vai acontecer nada disso se você estiver preso ainda e apegado em varas que te deram lá atrás e que hoje você lida com elas e nem se lembra que não foi Deus que te deu. Você já usou ela tantas vezes? Por isso que a gente precisa voltar no princípio. O que Adão tinha? Porque aquele é o princípio. No princípio, o que Deus me disse a respeito de ministério? Deixa eu lembrar o que Ele me disse, não o que aconteceu de lá para cá. Porque pode ser que vara tenha aberto o mar vermelho. Você imagina a curiosidade do povo de colocar a mão naquela vara? Pensa só. Nossa, se eu tocar naquela vara. Era quase que um ídolo diante do povo. O povo devia olhar para aquela vara e ficar até com medo. Deixa eu abaixar a cabeça na hora de passar perto dela. O poder que ela emanava. Mas não muda o fato de que Deus não escolheu aquela vara. Deus escolheu a boca de Moisés. Tem uma tribo de sacerdotes e levitas que podem entrar, ministrar no púlpito, podem oferecer sacrifício, mas Deus olha e fala, mas não foi eu quem escolhi Arão. A incredulidade de Moisés escolheu Arão. A gente precisa colocar diante de Deus tudo que envolve a minha vida e a tua vida. As coisas que você sonha, que você deseja. O fato de Deus abençoar, de as coisas darem certo, é misericórdia. Só que se a minha preocupação está só em Deus não me bater, eu vou entender que se Ele me colocou na mesa de novo é porque Ele está aceitando, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que você só vai conseguir entender isso se você estiver preocupado com o coração do teu pai. E não preocupado em validar o ídolo que está dentro de você. Porque aí você vai deixar de fazer as coisas só porque você é confrontado e apanha e é corrigido, aí você deixa de fazer. Eu falei isso para vocês há pouco tempo. Será que se Deus falar assim para você, tal coisa não vai ser mais pecado? Mas machuca muito meu coração quando você faz. Basta para você deixar de fazer? Ou você não vai fazer só porque é pecado? Só porque vai te mandar para o inferno? Se Deus liberasse que os homens tivessem uma segunda esposa, Deus dissesse, pode ter, não é pecado não. Mas isso vai machucar o coração da tua mulher. Você teria?
Com a mulher talvez seja mais fácil você dizer que não, porque ela está do seu lado, demonstrando toda hora o sentimento, a tristeza. Deus você não vê. Mas é a mesma coisa quando um homem fala assim, graças a Deus ela me traiu, eu não aguentava mais essa mulher. E Deus fala com o meu coração, você não se preocupa. E você ainda vira para Deus e fala, tá na lei. Deus fala, tá mesmo. Vai lá correndo fazer o que você quer. Eu nunca tive o teu coração. Fica de pé, querido. Uma pessoa esses dias atrás, eu falei para ele está numa igreja, pô, tô bem, tal. Eu falei para ele, sabe qual é o problema? O cinza em lugar sujo é branco. Ou seja, lugares que não te geram condenação, porque as pessoas talvez estão pior do que você. Só que você está cinza também, você não está limpo. A gente precisa tomar cuidado, querido, para não ter coisas na tua vida que teu pastor não fala mais, já desistiu, não vale a pena falar, uma briga. Deus também não vai ficar falando. Você se apaixonou por alguma coisa e endeusou aquilo e fala, foi Deus que deu, e aquilo se torna serpente de vez em quando, e você olha como é Deus, e Deus está falando, mas lá na frente isso vai ser pedra de tropeço. Eu não estou falando para agora, eu estou falando lá na frente. Porque eu te chamei pela tua boca, pela tua língua, eu estou dizendo, eles vão acreditar na tua boca. Mas você se apega em outras coisas para cumprir aquilo. E como tem pessoas te esperando lá fora, Deus não vai abandonar essas pessoas. Ele fala, então vai com a vara mesmo. Mas vai porque o povo está esperando. Vai com o instrumento mesmo, mas vai porque o povo está esperando. O povo perde alguma coisa por causa da vara de Moisés? Não, ele é quem perde. Mas essa mesma falta de identidade de Moisés faz com que ele ceda para aqueles homens incrédulos que queriam espiar a terra. E por causa daquilo, daquela decisão de Moisés, toda uma geração morre. Deus sabia que aquele povo era incrédulo. E Deus não ia mandar o povo para aquela terra porque eles sabiam guerrear com gigantes. Deus ia colocar o povo naquela terra para eles abrirem a boca e profetizar, para que as muralhas caíssem. Moisés não sabia disso. Os homens não sabiam disso. Então quando eles vão, eles medem o tamanho dos homens e as armas que eles tinham. E falam, a gente não dá conta. Por causa de um homem incrédulo, que não acredita e não confia só no que sai da boca de Deus. Um homem que está medindo o relacionamento com Deus e o caminho de Deus pelo pão. E Jesus está dizendo, não é de pão, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca. Se Deus disse, eles vão crer na tua palavra, isso tem que me bastar. E a minha oração e a sua tem que ser para Deus me ajuda a lembrar, me ajuda a voltar. Se eu tenho arrastado vara, se eu tenho arrastado pessoas perto, que o Senhor tem capacitado porque estão andando comigo. E porque o Senhor me chamou e me deu autoridade sobre isso. Mas que podem corromper coisas lá na frente, que não faz parte do princípio do que o Senhor queria para mim. Se Moisés tivesse descoberto isso, em algum momento da vida ele tinha quebrado aquela vara e jogado fora. E falou, está na minha boca, está na minha boca, está na minha boca. Feche seus olhos, querido, vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença, Senhor. Que o Senhor nos dê discernimento, Pai, daquilo que vem da tua boca, daquilo que veio da tua boca, Senhor. E daquilo que a gente acumulou ao longo do caminho com o Senhor. Justificando o que era o Senhor, Pai, sendo que nunca saiu da tua boca, Pai. Coisas que nós estabelecemos no teu nome e tomamos o teu nome em vão, porque o Senhor nunca disse aquilo. Nos ajuda a quebrar esses ídolos, Senhor, que ganharam forma e ganharam voz através da nossa alma, Senhor. Que a gente não venha corromper todo o destino da nossa casa, dos nossos filhos e da nossa família, Senhor. Matar pessoas por causa de incredulidade, Senhor. Amparada em cima de uma autoridade antiga, Pai. Amparada em cima de ferramentas que foram usadas por um tempo na nossa vida, Pai.
mas que não tem a ver com o seu chamado hoje. Amparado em talentos que se valeram para algum tempo da vida, Senhor, mas que não fazem parte do chamado que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, Pai, nos dirige, Espírito Santo. Nos dirige a conseguir entender o coração de Deus. Nos dirige a perceber, Senhor, se a gente ainda tem se movido por provisão. Se a autoridade ainda não foi liberada, Pai. Por falta de identidade, de governo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Restaura, Pai amado, o propósito inicial no nosso coração. Restaura a fé na Tua palavra, Senhor. No que o Senhor disse, Pai amado. No que saiu da Tua boca, Senhor. Que assim como Adão, Pai, a gente possa se mover em governo sobre a terra pelo que saiu da Tua boca. E não por aquilo que nós adquirimos ao longo do caminho, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. A nos livrar de todo conhecimento que não vem de Ti, Senhor. Todo conhecimento vindo de Satanás ao longo da nossa vida, Senhor. E que precisa ser deixado para trás, Pai. Para que a gente possa depender só do Senhor. Viver só da palavra que sai da Tua boca na viração do dia, Pai amado. Abrir mão de todo fruto de conhecimento que ainda exista dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Guarda-nos, Pai. Dá-nos uma semana debaixo da Tua graça, do Teu conhecimento. Leva-nos em segurança, Pai. E que Teu Espírito, Senhor, derrame a Tua consolação sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.